Em 2012, a Justiça condenou um ex-prefeito do Rio por ter construído uma igreja com dinheiro público no bairro da Santa Cruz. A obra tinha custado 150 mil. Hoje, no mesmo bairro e contratado pela mesma empresa, está sendo erguida uma nave para 7 mil pessoas com pia de batismo, pia batismal. E a etapa principal dessa obra está estimada em 190 milhões. E quase ninguém está chamando isso de inconstitucional, mas eu vou chamar e vou te dar um critério que você vai levar embora daqui e aplicar sozinho em qualquer caso parecido. Porque a diferença entre o Cristo Redentor e esse parque não é o tamanho, não é o dinheiro e não é a fé. É uma coisa só, uma estátua não batiza ninguém. Olá, eu sou Renato Camarnigro, mestre em educação, juiz federal, especialista em liberdade religiosa e laicidade do Estado. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e também deixa um like para fortalecer o debate. O que está sendo construído? Primeiro vamos aos fatos, porque a discussão só ficou nessa depois deles. O Parque Terra Prometida no Rio de Janeiro ocupa cerca de 200 mil metros quadrados daquela região lá da Zona Oeste de Santa Cruz. É o terreno da antiga Cidade das Crianças Leonel Brizola. O projeto básico foi contratado pela Rio Urb, empresa municipal de urbanização, por quase 3 milhões. A obra vai em duas etapas. A primeira é demolição, terraplanagem, via de acesso. Essa etapa já foi licitada. A prefeitura homologou o resultado no Diário Oficial em março de 2026. A vencedora foi a Serplex Engenharia e o contrato saiu por quase 14 milhões, abaixo do teto do edital. Ou seja, essa parte não é a projeção, é o contrato assinado. A segunda etapa é a obra em si, e ela está estimada em 190 milhões. Essa etapa ainda não foi licitada, eu faço questão de distinguir, né? Porque quando você lê 200 milhões na imprensa, é a soma de tudo, né? Das duas etapas. Então o número honesto é esse, 14 milhões já contratados e cerca de 190 milhões ainda estimados. E o que vai dentro do parque? Aqui que eu preciso ser justo, porque tem duas coisas misturadas. Tem parque de verdade, tem ciclovias, quadras esportivas, parque infantil, bosque nativo, jardim de contemplação, estacionamento aí para 700 carros, 100 ônibus, uma alça de acesso, Avenida Brasil. Nada disso é religioso e nada disso é problema. Santa Cruz, lá o bairro, merece um parque e já faz muito tempo. Mas tem o resto. Um centro de convenções no lugar do antigo teatro. Um planetário virando cinema de 360 graus, chamado Gênesis. Um percurso sensorial dos 10 mandamentos. O Jardim do Éden, o Caminho do Mar Vermelho como experiência simbólica entre andar sobre as águas, os Montes das Oliveiras, Sinai e Sião, que o release oficial descreve como destinados, e eu cito o que ele diz lá, momentos de oração e contemplação. E o equipamento central, que é o mais importante, que é onde mora o problema. Uma nave para 7 mil lugares com pia de batismo, pia batismal. As obras foram lançadas em março de 26, com evento e presença do então prefeito lá do Rio, Eduardo Paes. Antes de entrar no direito, uma coisa que economiza metade da discussão. Sempre que se questionar uma obra dessas, a defesa é a mesma. Ah, não é religião, é turismo, é cultura. É uma defesa razoável, em muitos casos verdadeira. O problema é que aqui ela não está disponível e não está por culpa de ninguém, a não ser da prefeitura. Em dezembro de 24, no release oficial, o então prefeito descreveu assim o parque. Além dos benefícios que ele trará para o meio ambiente, população, também será um espaço dedicado à propagação e ao exercício da fé, um lugar de congregação, peregrinação e também para a realização de eventos religiosos. Então foi dito propagação e exercício da fé. Isso não é uma frase que um crítico arrancou no meio de uma entrevista, é a finalidade declarada e documento oficial do município do Rio de Janeiro. Em março de 26, no lançamento das obras, ele detalhou, e aí eu vou ler a fala que fica mais honesto, né? Esse é um local que vai tratar da fé judaico-cristã, contando um pouco da história dos 5 primeiros livros da Bíblia, vai ter espaço para eventos, um grande templo com 7 mil lugares, pia de batismo, Monte Sinai, Mar Vermelho, enfim, é um lugar que será um espaço de encontro e de fé para a parte importante da cidade. Católicos, evangélicos, judeus, as igrejas cumprem um papel social importante na cidade e sempre vamos ajudar, estimular e incentivar eventos, encontros e homenagens. Um grande templo, pia batismal, os 5 primeiros livros da Bíblia e, no fim, sempre vamos ajudar, estimular e incentivar. Repare no sujeito dessa última frase. O sujeito é a prefeitura e o objeto é uma categoria religiosa determinada. E o vice-prefeito do Rio, na época, Eduardo Cavalieri, que hoje é prefeito, também completou. Esse é um parque, um lugar especial, um parque que une diferentes religiões, como judaísmo, cristianismo, neopentecostal, igreja católica, mas que especialmente representa uma tradição de 90% da população brasileira. A gente governa para todo mundo, disse ele. Olhamos para todos os credos, para diferentes manifestações e tratamos a todos com igualdade. Essa última parte eu levo a sério, né? Ele diz que
que governa para todo mundo e trata todos com igualdade. Eu acredito que ele acredita nisso. O problema é que as duas frases estão na mesma declaração. A igualdade que ele tem em mente é de tratamento entre pessoas. A Constituição exige outra coisa, a neutralidade do Estado quanto ao conteúdo da fé que ele financia. São duas igualdades diferentes aí. E a dele eu não ponho em dúvida, só que aqui está em jogo aqui não depende da boa vontade de quem governa, depende do que o orçamento público constrói. Eu volto a essa frase dos 90% mais pra frente. Por enquanto fica o registro. E quem disse isso não era um coadjuvante, era o chefe do executivo municipal, que hoje toca a obra. Agora o direito, mas vai ser mais simples do que parece. A Constituição, no artigo 19, inciso 1º, a gente já sabe, proíbe a União, Estados e municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar o funcionamento deles, ou também manter com ele relações de dependência ou aliança. Mas ali também abre uma exceção expressa na própria Constituição que fala que é possível, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, a Constituição brasileira não é antirreligiosa, ela não manda o Estado virar as costas para a fé. Ela até prevê que o Estado e religião colaborem, como eu falei. O que ela proíbe é uma coisa específica, subvencionar culto. Então, tudo depende de saber o que é essa colaboração de interesse público, o que é culto. E aqui é que a discussão pública se perde nesse caso, porque as pessoas tentam resolver isso pela aparência do prédio, pelo valor da obra ou pela sinceridade da intenção, mas nenhum dos três funciona. O critério é outro e bem mais simples. Olha a atividade que acontece lá dentro. Uma escola confessional, religiosa, que alfabetiza crianças e recebe verba pública, essa ninguém contesta. Um hospital filantrópico, ligado a uma entidade religiosa, recebe verba pública e também ninguém contesta. Um abrigo, uma creche, um centro de assistência, isso é colaboração de interesse público e a Constituição autoriza expressamente. Missa, batismo, casamento religioso, culto, isso tudo é culto e é vedada a participação do Estado nisso. E repara no que esse critério faz, porque é parte do que quase todo mundo perde. Ele não condena o parque inteiro, então dá para separar as coisas. A ciclovia ali é constitucional, as quadras esportivas, o parque infantil, o bosque, o estacionamento, a alça de acesso ao parque, tudo constitucional, tudo bem-vindo. Um centro de convenções municipal também é constitucional. Até o cinema pode ser, dependendo do que passa nele, Um documentário sobre a história das religiões é cultura, por exemplo. Uma sessão devocional já é outra coisa, é religião. O que não passa no teste é o equipamento de culto, a nave com a pia de batismo, os montes destinados, segundo a prefeitura, a momentos de oração. Isso importa muito e por um motivo muito prático. Eu não estou pedindo para ninguém embargar a obra. Eu estou dizendo que uma parte dela o município pode pagar, a outra ele não pode. Quem defende o parque costuma tratar a crítica como se fosse tudo ou nada. E não é, é um critério de tesoura, não um veto. Isso não é invenção minha, nem interpretação criativa. Esse é o critério que está escrito com todas as letras numa sentença de 2012 sobre a Igreja Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro. Sim, em 2012 o ex-prefeito César Maia, do Rio de Janeiro, foi condenado por improbidade administrativa por ter construído com dinheiro público a Igreja Católica São Jorge, lá na Santa Cruz. Isso pela RioUrb, a mesma empresa municipal que contratou o projeto desse parque agora. Junto com ele foram condenados dois ex-diretores da RioUrb e um ex-assessor jurídico, a construtora e a Mitra Arquidiocesana. O ressarcimento foi de R$150 mil mais multa, com fundamento lá no artigo 19 primeiro da Constituição. Mas o que interessa não é a condenação, é o raciocínio. O juiz escreveu lá que não havia, e eu cito, nenhuma afirmação nem demonstração de que a atividade realizada no referido templo sejam diferentes das estritamente relacionadas a um culto católico, como missas, batizados, casamentos, que as partes sequer alegaram ali que as verbas estivessem ligadas à colaboração na proteção do interesse público, como educação, assistência social, hospitalar. Está ali então o teste inteiro, não se pergunta o tamanho, não se pergunta o preço, tem que perguntar o que se faz lá dentro, como eu mencionei. Se for missa, batizado, é culto. Se for escola, hospital, é colaboração. Vamos aplicar esse raciocínio ao parque e a resposta demora 1 segundo. Pia batismal é instrumento de culto. Não existe o uso laico de uma pia de batismo. E agora uma parte que eu preciso dizer aqui com mais precisão, porque muita gente erra. Essa condenação ela não ficou de pé. O Tribunal de Justiça do Rio manteve a responsabilização do então prefeito César Maia, chegou a ter os direitos políticos suspensos, o que aliás barrou ele de disputar a eleição de 2014 para o Senado,
pela ficha limpa. Em setembro daquele ano, o ministro do STJ suspendeu a condenação em liminar. Em 2015, a primeira turma lá do STJ afastou a condenação por unanimidade. Mas então para que serve esse precedente? Peraí, calma. Primeiro eu preciso dizer por que essa condenação caiu. A condenação foi afastada por ausência de dolo demonstrado na ausência de se enriquecer ilicitamente e também a ausência de dano ao erário, que eram e são requisitos para caracterizar a improbidade administrativa, mas não são requisitos de constitucionalidade da obra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, o próprio acórdão registrou que pode-se dizer que o sujeito praticou uma ilegalidade por violar a laicidade estatal, mas ele não foi condenado por improbidade administrativa por outras razões. Então, o tribunal que desfez a punição afirmou que houve ilegalidade. Ele apenas entendeu que aquela ilegalidade não bastava para condenar por improbidade, porque faltava dolo e faltava dano. Isso é exatamente a distinção que o debate público não faz. Uma coisa é punir o administrador, outra, completamente diferente, é dizer se a obra pode existir. O STJ disse que não dava para punir, mas ele nunca disse que dava para construir. Agora, 2 registros ajudam a fechar o quadro. O primeiro, o próprio então prefeito Eduardo Paes responde até hoje a uma ação por causa disso. É uma ação civil pública de improbidade, movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2014, sobre um convênio que foi feito lá de 1,6 milhões de dinheiro municipal para a Marcha de Jesus, no Rio de Janeiro, não de outra cidade, porque esse mesmo evento já gerou processo em vários municípios, né? A petição inicial do processo ela foi recebida em 2019, o Tribunal de Justiça do Rio negou vários recursos. Em 2021, o STJ manteve o recebimento da ação. Então, o prefeito Eduardo Paes ainda responde a ação, ainda não teve condenação, não tem sentença de mérito com trânsito em julgado. Mas tem um detalhe naquele processo que vale sozinho todo o vídeo. A defesa apresentada foi praticamente palavra por palavra do que eu vou falar agora, que o evento foi planejado e executado por particular com o intuito de promover um segmento expressivo da cultura da população carioca e promover o turismo religioso na cidade. Bom, segmento expressivo da cultura, turismo religioso, é o mesmo argumento, 12 anos depois, com 0 a mais no valor. O segundo registro que costumam usar contra o meu argumento é o seguinte: em 2024, o Supremo fixou uma tese lá, 1086, sobre símbolos religiosos e disse que em prédios públicos pode ter símbolos religiosos desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira e aí, nesse caso, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade e da impessoalidade. Parece que isso resolve toda a situação a favor do parque, mas não resolve, e são 3 motivos. O primeiro é que a tese é condicional. Ela tem um desde que, né? O Supremo não liberou religião dentro do Estado, liberou um símbolo como manifestação cultural. O segundo está na justificativa. O relator sustentou que o símbolo não deslegitima a ação estatal, não impõe concepções filosóficas, não constrange o crente a renunciar à sua fé. Isso é verdade. Um crucifixo ali, por exemplo, pendurado na parede de um tribunal, não faz muita coisa, ele está lá. Mas uma pia de batismo faz, ela tem uma função, e essa função é um sacramento religioso. O terceiro é o que o próprio julgamento registra, que quando a presença de um símbolo religioso foi imposta por lei, o Supremo invalidou a norma. Ou seja, passividade cultural sim, ato estatal deliberado não. E o parque não é um símbolo herdado da história da cidade, é um equipamento novo, construído do zero, com finalidade de culto declarada pela prefeitura. E é aqui que morre a pergunta que sempre aparece: mas e o Cristo Redentor? O Cristo Redentor foi construído em 1922 a 31, com doações de fiéis, estão arrecadadas por um círculo católico, pela arquidiocese, um terreno também da arquidiocese. O papel do Estado ali no Cristo Redentor foi secundário, com autorizações, apoio logístico. O monumento religioso mais famoso do Brasil foi pago por quem acredita, e não por quem paga IPTU, não por todos. E mesmo que tivesse sido pago com dinheiro público, continuaria valendo o critério: uma estátua não batiza ninguém. Até aqui eu te dei um critério e apliquei ele a um caso. Agora eu vou fazer a coisa mais honesta que dá pra fazer num vídeo desses: pegar esse critério e testá-lo em casos que já foram julgados, para a gente ver se eles se sustentam fora do exemplo que eu tinha mencionado, que eu escolhi. Monumentos religiosos pagos com dinheiro público é a categoria mais próxima do parque que a gente tem. Os tribunais brasileiros já decidiram isso várias vezes, com resultados diferentes, é verdade. E a diferença é que interessa, porque ela revela o critério. Em 2010, o Ministério Público foi à Justiça contra o município de Crato, no Ceará, para impedir que uma imagem monumental de Nossa Senhora de Fátima
fosse erguida com dinheiro público. O projeto licitado previa 35 metros de altura a um custo de quase R$1 milhão. Em 2017, o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu esse caso contra o município, rejeitando a obra, expressamente rejeitando a justificativa do turismo religioso. E eles colocaram lá: fere a isonomia do cidadão o fato de que os recursos públicos sejam empregados na construção de um monumento inegavelmente atrelado a uma crença católica. O direito a que o Estado se mantenha neutro em matéria de religião é tão fundamental que não pode ser afastado por conjecturas utilitaristas de cunho econômico, disse o tribunal. Ainda que o intuito do poder público seja supostamente estimular turismo da região, deve a administração buscar outros meios que não promovam uma fé religiosa majoritária ou minoritária, em detrimento de todas as demais crenças existentes no meio social. Foi isso que disse o Tribunal de Justiça do Ceará naquela ocasião, falando então em conjecturas utilitaristas de cunho econômico. Essa é a resposta dada lá em 2017 para a defesa que a Prefeitura do Rio usa hoje. E reparem no cuidado da frase, falou em majoritária ou minoritária. Não é uma regra contra o cristianismo, muito pelo contrário, é uma regra contra o Estado escolher. E ainda mais útil nesse caso, a gente viu o que o Ministério Público demonstrou ali no processo, porque ali tem uma lista de requisitos e essa lista que eu quero entregar para vocês aqui, para a gente pensar no tal do turismo religioso. A defesa do município de Crato era a mesma do Rio de Janeiro hoje. Fala em valor cultural, potencial turístico, desenvolvimento local. Crato tinha um argumento melhor que o do Rio, porque a cidade fica ali do lado de Juazeiro do Norte, que recebe uma romaria por causa do Padre Cícero, né? Já tem uma vocação religiosa ali no município vizinho. A tese era então para atrair aquele fluxo. Naquele caso não colou. E não colou por 5 razões, que funcionam aqui como checklist para qualquer obra religiosa paga com dinheiro público. Número 1, vocação consolidada. Não basta querer virar destino de peregrinação, é preciso já ter vocação religiosa, e Crato não era. Número 2, demonstração técnica de viabilidade. Ninguém mostrou como se importa o fluxo de fiéis de uma cidade para outra. Número 3, estudo sociológico, econômico ou urbanístico. Naquele caso não havia nenhum. Número 4, parecer de um órgão competente, como o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do Ministério do Turismo, secretarias municipais. Naquele caso não havia nenhum. Número 5, vínculo com patrimônio histórico, artístico ou cultural, que já exista na cidade. Guarde essa, porque ela vai derrubar sozinha um caso que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, 5 requisitos. Repara no que eles têm em comum. Nenhum deles pergunta se a fé é boa, se a obra é bonita. Todos perguntam se existe no mundo algo que justifique o gasto além da vontade de quem está governando. Mas esse caso de Crato, quando chegou ao Supremo em 2020, o monumento já estava construído, uma estátua maior que o Cristo Redentor. E aí o ministro Luiz Fux extinguiu a ação por perda do objeto, sem examinar o mérito. A imagem está lá até hoje. E esse caso ensina uma segunda coisa, e essa coisa é incômoda para o caso do Rio de Janeiro. O Ministério Público entrou com a ação lá no caso de Crato em 2010, o tribunal decidiu em 2017 e o Supremo se manifestou em 2020. A obra já tinha ficado pronta em 2014, no meio do caminho, antes de qualquer decisão definitiva. Então, no caso do Rio de Janeiro, lá do bairro Santa Cruz, se for seguido esse mesmo roteiro, a discussão jurídica termina depois da inauguração da obra. Agora o contraste, e ele impede que esse vídeo vire uma lista de condenações. Em 2017, uma associação de ateus e agnósticos foi à justiça contra o município de Aparecida, em São Paulo, por causa de esculturas religiosas instaladas em rotatórias da cidade com verba estadual do turismo. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a favor do município naquele caso. E a razão é boa. Aparecida do Norte é um dos maiores destinos de peregrinação no país. A vocação religiosa daquela cidade não é alegação de prefeito, é fato de décadas, com fluxo, com economia, estrutura montada. Ali o dinheiro público não cria fé, ele acompanha uma realidade que já existia muito antes. Ou seja, pode, em determinadas condições pode. Guarde isso, porque é o que separa a minha análise de uma cruzada. O terceiro caso é o 5º requisito em ação. O município de São Sebastião, no litoral paulista, quis erguer um monumento a um santo padroeiro por convênio com a Secretaria de Turismo do Estado. Ali é um custo de 3 milhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse não, e o fundamento foi exatamente aquele que eu tinha mencionado. Não havia vínculo nenhum entre o monumento e o patrimônio histórico, artístico ou cultural da cidade. O acordo fez questão de mostrar o contraste. São Sebastião tem capelas, manifestações caiçaras, mais de 300 anos.
anos de história. Patrimônio de verdade, documentado. A estátua nova de 2020 não tinha relação com aquilo tudo. Ou seja, não é que a cidade não tivesse patrimônio religioso para preservar, ela tinha, só que o dinheiro ia para outra coisa. Então, sobre a questão do turismo religioso, junte os 3 casos e o desenho fica completo. Basta pensar o que se faz lá dentro. Some-se a isso a lista daqueles 5 requisitos que eu mencionei, lembra deles? Vocação consolidada, ou seja, já ser destino de peregrinação e não querer virar. 2. Demonstração técnica de viabilidade. 3. Estudo sociológico, econômico ou urbanístico. 4. Parecer de órgão competente, como o IFAM, Ministério do Turismo, secretarias. 5. Vínculo com patrimônio já existente, patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. Aparecida do Norte atende a todos os requisitos, no caso que eu mencionei. São Sebastião falhava no 5º e Crato falhava nos 5 requisitos. Essa lista não é minha, não é lista nem de doutrina, de manual, é o que os tribunais vêm exigindo em casos parecidos. Agora, aplique isso ao caso do Rio de Janeiro, lá do bairro Santa Cruz, do Parque da Terra Prometida. Item por item. Vocação consolidada de peregrinação não existe. Demonstração técnica de viabilidade eu não localizei. Estudo sociológico, econômico ou urbanístico parece que também não tem. Parecer do IFAM, Ministério do Turismo ou Secretaria competente também parece que não há. Vínculo com patrimônio religioso já existente na região também não. O terreno era uma cidade das crianças. 5 de 5, então não localizei nenhum. Se a prefeitura depois trouxer esses documentos, a gente pode revisar o caso e fazer outro vídeo. E tem uma coisa que fecha esse ponto sem que eu precise provar nada. O material oficial da prefeitura descreve o projeto como a criação de um novo polo de turismo religioso. Novo! É a prefeitura dizendo, com as suas próprias palavras, que a vocação não existe ainda. Ela vai ser criada pela obra. Isso é exatamente o oposto do primeiro requisito. Em Aparecida do Norte, o Estado chegou depois da Romaria. Aqui é a Romaria que deve chegar antes do Estado. A Aparecida tinha 300 anos de Romaria antes da tal da rotatória. Santa Cruz, no Rio de Janeiro, vai ter uma nave de 7.000 lugares antes de qualquer Romaria. Eu não gosto de vídeo que só fala mal, só derruba o argumento fraco do outro. A gente precisa ser honesto. Então eu vou pegar as 3 melhores defesas aqui do município, no caso do Rio de Janeiro, na versão mais forte delas. Primeira, turismo religioso e atividade econômica é legítima. Isso é verdade e é importante. Turismo religioso é uma indústria real, gera emprego, movimenta algumas cidades inteiras. E o Estado pode fomentar os casos, como de Aparecida, outra cidade de Lorena, também que eu vou falar. Só que os 2 requisitos continuam de pé. Turismo religioso se faz com acesso, sinalização, hotelaria, estacionamento. E essas coisas existem no projeto do Rio. Mas o que não é turismo é pia de batismo e um centro de convenções para orações, para cultos. Fomento pressupõe vocação pré-existente comprovada, como eu falei, que Aparecida tem de sobra e Santa Cruz precisaria demonstrar. Dito de outro jeito, o Estado pode construir a estrada que leva até Aparecida, não pode construir a basílica em si, e não pode inventar a Aparecida do zero em Santa Cruz. Existe uma frase recente que eu quero deixar registrada aqui, porque ela não vem de um crítico da obra, vem de dentro do Supremo, numa decisão de 2025, que ficou até conhecida por ser permissível em matéria religiosa, ao admitir que uma Câmara Municipal pudesse abrir a sessão legislativa invocando a proteção de Deus. Naquele caso, o ministro Alexandre de Moraes escreveu: a legislação estatal, as condutas políticas, públicas não podem ser pautadas diretamente, exclusivamente por quaisquer dogmas ou crenças religiosas, ou por concessões irrazoáveis, benéficas e privilegiadas a determinadas religiões. Então o ministro Alexandre de Moraes falou em concessões irrazoáveis e benéficas e privilegiadas a determinadas religiões. Uma frase dita na abertura de uma sessão facultativa e sem custo nenhum, passa nesse teste. Agora, 190 milhões para erguer um templo de uma tradição determinada é exatamente o tipo de concessão que precisa passar por ele. E a prefeitura ainda não mostrou como passa nesse teste. Segundo a defesa do projeto por parte da prefeitura, e esse é o argumento mais forte, a prefeitura chama a estrutura de nave ecumênica, ou seja, uma estrutura que atende a várias religiões, e menciona o judaísmo, o catolicismo e cristianismo neopentecostal. Existe até respaldo judicial para essa defesa. Aquela sentença de 2012 que eu mencionei, a mesma que me deu lá o tal do teste funcional, tem uma passagem dizendo que caso fosse um templo ecumênico, sua construção estaria compatível com a Constituição. Eu tenho 2 respostas. Ecumenismo entre 3 tradições da mesma família religiosa ainda é uma escolha. Ficam de fora
religiões de matriz africana, islã, budismo, hinduísmo e quem não crê em nada. A segunda resposta é a decisiva. O rótulo de uma coisa não muda a função dela. Um templo para celebração de cultos, com pia de batismo e tudo, não batiza judeus. O nome está na placa, o equipamento está na planta. E aqui é preciso ser rigoroso com uma coisa. E eu não estou dizendo que a prefeitura escolheu a palavra ecumênica para escapar da sentença de 2012. Não há prova nenhuma disso e eu não posso afirmar o que eu não posso demonstrar. Estou apenas dizendo o que é verificável. O rótulo mudou, mas a pia de batismo continua lá. Terceira defesa é a da tradição, de 90% da população. Essa eu quero demonstrar com mais calma, porque é mais popular e é mais perigosa. Vamos começar por reconhecer o óbvio. O número está certo. O Brasil é majoritariamente cristão, isso não está em discussão e não é problema nenhum. O problema é que esse argumento de contagem e o artigo 19 não tem uma cláusula de maioria. Na Constituição não diz, salvo se for religião de muita gente. E o dispositivo da Constituição não diz exatamente por isso, porque regra que protege a maioria é uma regra ociosa. A maioria já ganha a eleição. O que a Constituição impede é que a vitória no voto vire vantagem no balcão do Estado. E aqui eu preciso corrigir uma impressão que o próprio debate cria. Quando você fala lá no artigo 19 da Constituição, que fala da laicidade e dinheiro público, o ouvinte pode concluir que o problema é o gasto indevido e que se resolveria se a obra fosse mais barata ou se o dinheiro viesse de doação. Não é isso. O artigo 19 da Constituição é um dispositivo que rege uma coisa maior, a garantia de que o Estado não tem religião, para que todo cidadão tenha o mesmo status diante do Estado. Quando o poder público constrói e paga um templo, ele não só gasta mal, ele declara adesão a uma religião. E o que ele declara reduz a estatura cívica de quem ficou de fora dessa declaração, o dos outros fiéis religiosos. O mecanismo tem dois tempos e vale separar. Primeiro, o Estado endossa. O Estado endossando representa a tradição de 90% da população. Depois ele subsidia com 190 milhões. O endosso sozinho já comunica quem é de dentro e quem é de fora. O endosso com dinheiro público transforma essa mensagem num fato orçamentário. Ninguém é obrigado a entrar no parque, ninguém é obrigado a crer em nada. Eu não vou dizer que esse parque impõe religião a alguém, porque não impõe. A lesão é outra e é mais sutil e mais séria. O cidadão que não crê ou que crê em outra coisa descobre que financia a fé alheia e não a própria fé. A cidadania deixa de ser igual por proibição, por estatura. E se você está achando isso muito abstrato, tem um teste simples aqui, ele não é meu. Em 2014, ao declarar inconstitucional uma lei de Sorocaba, uma cidade de São Paulo, que criava a Praça do Cristão, com uma placa dizendo Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez exatamente esse exercício no acórdão. O desembargador relator imaginou o que aconteceria se o precedente fosse aberto a outras religiões. E elas pedissem o mesmo. Imaginem só então, Sorocaba é de Mohammed, Sorocaba é de Oxalá, Sorocaba é de Moisés, Sorocaba é de Siddhartha Gautama. Não é ironia, isso é um método. Se a placa só funciona porque uma religião específica está no poder e ficaria absurda com qualquer outra no lugar, então o que sustenta a placa não é a cultura, é a contagem, é a maioria religiosa. Existe uma formulação que resume tudo isso e que eu acho difícil de superar. O Parque do Rio de Janeiro, lá da Terra Prometida, pode até representar 90% da população. Se bem que não, né? Nem todos evangélicos talvez gostem de verba pública gastas para um parque, nem todos católicos estariam de acordo com isso, mas supondo que ele representasse 90% das pessoas, ocorre que a prefeitura não, né? A prefeitura representa 100% dos cidadãos cariocas. E tem uma última camada que é a que mais me incomoda nesse caso. Até agora eu falei do que o Estado não pode fazer, mas o direito antidiscriminatório não é neutro em relação a quem já apanha. Ele impõe ao poder público um dever duplo, não discriminar, que é um dever de abstenção, um dever negativo, mas também de promover ativamente a igualdade, que é um dever de prestação do Estado. E isso não é teoria, isso é a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Ela está em vigor no Brasil desde junho de 21, foi aprovada lá por aquele rito especial da Constituição do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, em resumo, essa norma, essa Convenção Interamericana vale como norma constitucional, ela se incorporou à Constituição brasileira. É um dos únicos tratados, convenções internacionais que fez isso. A gente tem apenas 4. E o artigo 5º dessa Convenção Interamericana diz que o Estado se compromete a adotar políticas especiais e ações afirmativas necessárias para o exercício e direitos
e liberdades fundamentais de pessoas ou grupos sujeitas ao racismo, à discriminação racial e a formas correlatas de intolerância. Aqui é preciso também uma precisão técnica, porque é fácil esticar essa convenção além do que ela alcança. O rol de critérios dessa Convenção Interamericana contra o Racismo é racial, então religião inicialmente não entra na lista, mas ela chega às religiões de matriz africana por ascendência, o que tem um nome, o racismo religioso. Para as outras minorias religiosas, a base de proteção é a própria Constituição mesmo, no artigo 3º e 5º. Então, feita essa ressalva, vou olhar o quadro todo aqui, e aqui que eu vou usar um dado oficial, que é mais impressionante. Entre janeiro de 25 e janeiro de 26, o Disque 100 da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou quase 2.800 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O Rio de Janeiro é o segundo estado da lista, com 446. E entre as religiões identificadas nas denúncias, as religiões de matriz africana concentram o maior número, Umbanda e Candomblé especialmente aí juntas. Isso é denúncia registrada em canal federal. É o piso, não é o teto, porque tem muita subnotificação nisso. Esses números da violência religiosa são subestimados, eles são levados em grande parte a registro, justamente porque existe muita desconfiança das pessoas que são vítimas. Elas muitas vezes não acreditam no sistema de justiça, não acreditam que isso vá levar a alguma coisa, a um processo de verdade. Teve até um levantamento feito com terreiros lá do Rio de Janeiro, que as lideranças relatam justamente essa desconfiança em relação à polícia. Ameaça, injúria racial, agressão física, invasão, expulsão de território por grupos armados. É toda essa violência que eles estão sujeitos lá no Rio, por exemplo. Então o retrato é esse. No estado onde o parque está sendo construído, a intolerância religiosa é sistemática, ela é documentada, ela é um dado público e ela tem endereço, recai principalmente, como eu falei, sobre as religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. Diante de um quadro assim, a Constituição manda o poder público agir a favor de quem apanha. Na verdade, essa é a regra, essa é a determinação dada pela Constituição, especialmente depois da Convenção Interamericana contra o Racismo. A prefeitura olhou para esse quadro e decidiu erguer um templo de 7.000 lugares para uma tradição que não apanha. Decidiu subsidiar uma religião que já é plenamente majoritária. A única decisão administrativa viola os dois lados do dever ao mesmo tempo. Primeiro, não podia subvencionar culto e subvencionou. Em segundo lugar, devia uma ação afirmativa de proteção a quem sofre intolerância e não fez, destinando 190 milhões na direção contrária. Antes de fechar, preciso dizer com clareza o que este vídeo não é. Nada do que falei aqui limita a religião, limita o Estado. Se um consórcio de igrejas comprar aquele terreno do Rio de Janeiro, da região de Santa Cruz, onde vai ser erguido o Parque da Terra Prometida, construir a nave com o dinheiro dos fiéis, o parque é totalmente legítimo, do primeiro ao último tijolo. Foi exatamente assim que o Cristo Redentor foi erguido, por exemplo. E se isso acontecesse, eu não teria uma linha para dizer contra o projeto. Acharia até bom para a cidade. Vale também o inverso. E é justo aqui registrar. Manifestação religiosa não é ilimitada. Ela pode sofrer restrição quando atinge um direito de terceiro, desde que por lei, de forma proporcional e sem discriminação. Mas não é disso que se trata aqui. Aqui não se cogita de restringir culto algum. Aqui a gente está falando do Estado pagando por um culto. E a coisa mais importante de tudo, ninguém precisa deixar de crer para que esse parque seja inconstitucional. Basta que quem crê pague por ele, porque laicidade não é o estado de costas para a fé, isso é caricatura, e é uma caricatura que atrapalha muito nesse debate. Laicidade é o estado à mesma distância de todas as fés, e quando o quadro é muito desigual, como o caso do Rio de Janeiro, seria necessário o Estado ficar um pouco mais perto de quem apanha, e não destinando verba pública para a religião majoritária. O resumo é esse: o Rio pode pagar o caminho até a igreja, não pode pagar a igreja, e 190 milhões de dinheiro público é muita verba para que isso seja descoberto só depois com a obra já pronta. Então esse critério que eu te falei vale para o dinheiro público, e quando não tem dinheiro nenhum envolvido, quando a Câmara Municipal simplesmente abre a sessão comemoração, por exemplo, isso é o próximo vídeo, a resposta que o Supremo mudou no ano passado. E se esse tipo de discussão te interessa, se inscreve no canal para mais debates como esse, para dar mais relevância para o vídeo, e curte aí também para dar mais impulsionamento. Obrigado!